Olá, meus irmãos, que a paz esteja com todos vocês, que Deus abençoe você grandemente nesse dia, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e toda a sua família. Estamos aqui na visão do meio-dia, trazendo para você uma palavra de Deus especial, para que Deus possa abrir a tua visão, para que você possa ter um entendimento sobre a palavra de Deus. Fica comigo no final desse vídeo, eu quero estar orando por você, orando pela tua saúde, pela tua casa, para que Deus possa abençoar você grandemente. E essa semana eu quero estar falando para você sobre algo muito importante. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 13 em diante, tem uma passagem bíblica que vai falar sobre quando Pedro, ele recebe uma das maiores revelações da vida dele. E é assim que Deus trabalha com você. É assim que Deus trabalha na sua vida. Deus quer revelar algo para você. E essa semana eu vou estar falando sobre as quatro chaves que farão diferença na tua vida sobre o reino de Deus. Existem muitas pessoas, meus irmãos, que elas participam de igreja, mas nunca pegaram a chave do reino. Tem muitas pessoas que frequentam igreja, mas nunca entraram no reino de Deus. Você precisa entender que existe um reino preparado para mim e para você. Jesus, ele veio pregar sobre o reino de Deus. E para que você entenda o reino de Deus, você precisa receber uma revelação, uma chave. E essa chave vai abrir as portas para você. Essas chaves não vai permitir que as portas do inferno venham contra a tua vida e vença você. Por quê? Porque você tem autoridade. Porque você tem a chave. E é sobre isso essa semana que eu quero estar falando para você. A palavra vai dizer assim, dobra a tua atenção para que você possa entender e receba de Deus uma revelação. Hoje eu vou falar sobre essa primeira chave, muito importante na sua vida. A Bíblia diz assim, Mateus 16, 13. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem aos outros dizem que é o Filho do Homem? Jesus queria saber dos discípulos. Jesus faz uma pergunta e pergunta, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem é o Filho do Homem? E a resposta vai ser esta. E eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias, e outros dizem que o Senhor é um profeta. Ou seja, o mesmo problema que eles estavam tendo naqueles dias, nós estamos enfrentando hoje. As pessoas estão perdidas, sem direção. As pessoas hoje elas precisam de uma direção na vida delas. E quem dirige a minha vida e a sua vida, a Bíblia fala que é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trazer a revelação na tua vida para que você receba a chave do reino. Eu disse agora para você no começo, muitas pessoas estão perdidas porque ainda não entenderam o que é igreja e o que é reino. O que é igreja e o que é reino? Você precisa entender que você faz parte de um reino de Deus. E esse reino de Deus tem uma igreja na terra. Quando você compreende sobre isso, Deus ele vai dar direção para que você, meu irmão, vença. Senão, as trevas, ela vai prevalecer contra a tua vida. E tantas pessoas hoje perdidas como estavam naqueles dias. Mas a palavra vai continuar e vai dizer assim, e Jesus perguntou, e você, quem diz que eu sou? Aí Jesus vai perguntar agora por discípulos, uma pergunta direta. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? E a Bíblia vai dizer assim, respondeu Simão Pedro, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão, filho de Barjonas, porque não foi carne nem sangue que revelou a você, mas o meu Pai que está nos céus. E também lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A primeira coisa que você precisa entender aqui, que a igreja, ela não tem dono aqui na terra. Jesus disse, a igreja, ela é minha. Tem muitas pessoas que estão perdidas dentro da igreja. Muitas pessoas estão passando por luta porque não entenderam que existe um rei que tem uma igreja na terra. Existe um rei que veio, morreu, ao terceiro dia ressuscitou, está sentado à direita de Deus e ele reina sobre a terra.
E ele constituiu uma igreja aqui na terra. Mas tem muitas pessoas, por não entender esse mistério, muitas pessoas ficam perdidas, não sabem para onde ir. É como aquelas pessoas ali estavam. E talvez você que está me vendo, você que está me ouvindo, você também está perdido dentro de uma igreja. Porque muitas pessoas têm achado que elas são donas da igreja, dona das pessoas. Mas Jesus disse: a igreja é minha. Jesus aqui lhe declarou: a igreja é minha. E ele diz: as portas do inferno, ela não pode prevalecer contra a tua vida. Quando você entende que você faz parte de um reino que tem um rei, e que você é a igreja desse reino aqui na terra. Quando você entende que você serve um rei, e tudo que você faz aqui na terra é para esse reino, meu irmão, a sua vida começa a mudar. Por quê? Porque Jesus vai dizer logo depois: eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra será desligado nos céus. É sobre essas chaves que você precisa entender. É sobre essas chaves que você precisa compreender. Pedro, naquele dia, ele recebe uma revelação de Deus. Ele recebe aquela revelação. Só que a Bíblia vai dizer que logo depois que ele recebe esta revelação, Jesus começa a falar aqui nos versículos de diante. Jesus diz: eu estou indo para a cruz, eu vou morrer por vocês. Mas o mesmo Pedro olha para Jesus e diz: de modo nenhum te acontecerá isso. O interessante é que Jesus olha para ele e diz: sai para trás de mim, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço. Você está entendendo que existe algumas chaves que Deus quer entregar para você, que Deus quer colocar nas nossas vidas, para que nós possamos vencer as portas do inferno. Porque se nós não tivermos essas chaves na nossa vida, nós vamos ficar perdidos como Pedro com os discípulos. Um dia está bem, outro dia está mal. Um dia você está bem, outro dia você quer abandonar. Um dia você está bem glorificando a Deus, outro dia você quer desistir. Por quê? Porque você frequenta uma igreja e não entendeu ainda o que é o reino. Você faz parte de uma igreja, mas você ainda não pegou a chave para que você entrasse no reino. Quando você pega a chave do reino, Jesus disse: quando eu entrego as chaves para você, você começa a ligar aqui na terra. Tudo que você liga, eu vou ligar nos céus. Tudo que você desliga, eu vou desligar nos céus. Por quê? Porque você tem a chave, você entendeu o que é o reino. Você entendeu que o reino que você serve, o reino que você está, é muito maior que o reino das trevas. Por quê? Porque quem tem a chave, para quem Jesus entregou a chave, foi para você. Para quem Deus deu a chave, foi para você. Não foi para as pessoas que estão no mundo. Deus entregou a chave para nós. Quando ele ressuscita, ele aparece para João, no livro de Apocalipse, ele diz: eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas as trevas, o reino das trevas, eles querem enganar você. O reino das trevas, ele quer mentir sobre a tua vida. Ele quer que você foque a sua vida nas coisas aqui dessa terra. Quando Jesus está falando com Pedro sobre a tua morte, sobre a sua ressurreição, Pedro começa a repreender Jesus. E Jesus teve que repreender ali naquele momento Pedro. E talvez Deus está falando com você hoje, precisa falar com você. Você precisa tirar os teus olhos das coisas aqui dessa terra e entender que você tem um rei. E esse rei, ele trouxe um reino sobre a terra. Por isso que a Bíblia vai dizer em Apocalipse 5, quando o livro se abre e os selos são quebrados, ali a Bíblia vai dizer que ele venceu e nos constituísse sobre a terra reinos e sacerdotes. Quando a Bíblia diz que nós somos reinos e sacerdotes, a Bíblia está dizendo que eu e você somos responsáveis. Somos responsáveis como sacerdotes da minha casa, da sua vida. E escolher qual reino que você quer para a tua vida. Se você quer o reino das trevas ou o reino de Deus. Você, meu irmão, é responsável de ligar aqui na terra ou desligar na terra sobre a tua casa, sobre a tua família, aquilo que você quer.
Porque tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, participam da igreja, estão perdidas. E muitas das vezes elas são sacerdotes da casa dela, mas ela permite na sua vida, permite na sua família que as trevas venham e coloca coisas na sua vida. Você precisa entender que você é o sacerdote que reina sobre a terra. Então você é responsável pela tua vida. E uma das chaves do sacerdote ou do reino de Deus que eu quero falar para você, o que Pedro entendeu que ele era um sacerdote. Quando Pedro entende que ele é esse sacerdote, ele começa a pegar essa chave, agora ele vai usar essa chave. No livro de Atos, capítulo 2, a Bíblia diz que ali o Espírito Santo desce sobre a vida de Pedro. E a Bíblia diz no capítulo 3 agora, Pedro ele vai pegar essa chave, porque agora ele vai entender, o Espírito Santo vai trazer na vida dele uma revelação sobre isso. E a Bíblia diz que ele subia ao templo à hora da oração. E a Bíblia diz que quando ele subia ao templo, ele vê um paralítico pedindo esmola. E a Bíblia diz que aquele paralítico olha para ele e diz: olha, me dê uma esmola. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, pela revelação de Deus, com a chave do Espírito, porque a chave do Espírito que você precisa entender, a chave do reino que você precisa compreender, se chama oração. Existem muitas pessoas que estão dentro da igreja, que estão perdidas porque não oram. Existem muitas pessoas que não sabem, não compreendem, e ficam perdidas porque jogaram a chave fora. A tua oração é algo que liga você a Deus. A tua oração é o que vai conectar você com os céus. Se você não ora, se você não tem uma vida de oração, meu irmão, você vai ficar perdido, sem direção. Mas quando você ora, você se conecta com Deus. É isso que é a oração. A Bíblia diz que Pedro olhou para aquele paralítico. Quando ele estava indo para a hora da oração, ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. A Bíblia diz que aquele ali, quando Pedro fala aquilo, aquele paralítico se levanta. E ele levanta, dá um salto e entra no templo glorificando a Deus. A maioria dos seus problemas, se você quer resolver, Deus entrega para você uma chave que se chama oração. Em Lucas capítulo 18, Jesus vai falar sobre uma viúva que vivia dentro de uma cidade. Não havia justiça naquela cidade. Havia um juiz injusto, mas ela ia todos os dias. Isso é oração. Oração não é você orar um dia, no outro dia desanimar, como Pedro fez aqui, não. Quando Pedro não tinha o Espírito Santo aqui. Oração é você permanecer, perseverar naquilo que você acredita. Oração é você entender que você tem uma chave nas tuas mãos, e essa chave que você tem nas tuas mãos faz com que você entre no reino de Deus. Existe uma chave que se chama oração, que vai colocar você, meu irmão, no reino de Deus. Aquela mulher, ela entendeu, aquela viúva, ela entendeu, e ela ia todos os dias. Ela ia de todos os dias dizer: faz justiça. E a Bíblia vai dizer que por muito tempo ele não quis fazer justiça. Mas um dia ele falou: farei justiça a essa viúva. Aí Jesus vai dizer nessa parábola: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite. É isso que você precisa entender, você precisa dessa chave na tua vida. Às vezes você depende muito das orações dos outros, mas você não quer orar. Às vezes você depende muito das orações das pessoas, mas você mesmo não quer pagar o preço da oração. É por isso que você faz parte de uma igreja, não faz parte do reino. Todos aqueles que fazem parte do reino, ele pega essa chave na mão dele, que se chama oração. A Bíblia vai dizer que esse mesmo Pedro, quando ele entende isso, a Bíblia diz que ele vai para a prisão, mas a Bíblia vai dizer que a igreja estava ali orando por ele. E a Bíblia diz que Deus enviou um anjo lá na prisão e livrou Pedro. Porque a oração, ela quebra as correntes, as cadeias. A oração, ela traz para nós as bênçãos. E o melhor da oração, sabe o que é? A oração, as portas do inferno, ela não prevalece contra a tua vida. As portas do inferno, o diabo pode fechar todas as portas, mas a oração,
ela não vem do lado, não vem do outro lado. A oração, ela vem de cima. Ele pode fechar todos você. Pedro estava preso ali na prisão. Mas a resposta veio de cima, veio de Deus. Quando Deus enviou um anjo naquele lugar. É isso que você precisa entender. Talvez você está precisando disso hoje. Talvez você esteja precisando disso na tua vida hoje. Talvez Deus está chamando você para um propósito de oração. E eu tenho a certeza que Deus estará te abençoando. Vamos orar junto nesta hora. Eu quero orar por você para que Deus possa te abençoar. Para que Deus possa te dar a vitória neste momento, onde você estiver. Eu quero declarar para você que as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e grande Pai, eu oro agora por esta vida. Eu intercedo agora por esta vida, ó meu Deus. Pai, que o Senhor agora, meu Deus, visita esta pessoa onde ela estiver. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu dou agora, Pai. O nome de Jesus agora, entre agora, onde essa pessoa estiver. Aonde esta pessoa estiver, que o seu nome toque agora nesta vida, que o seu nome liberte agora esta vida, que todas as portas do inferno, ó meu Deus, que caia por terra agora sobre esta vida, que toda porta do inferno seja quebrado agora, e que o seu nome seja glorificado, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, para a tua honra e para a tua glória, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Guarda essa chave do reino, a oração. Amanhã falarei da segunda chave. Eu tenho a certeza que Deus estará te abençoando, em nome do Senhor Jesus.